Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em julho de 2022, mês da superlua ou lua cheia do Perigeu e da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. Mas antes, a gente aqui vai para a visibilidade dos planetas aqui na tela. Os planetas visíveis a olho nu na ordem do mais próximo ao mais afastado, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os 5 planetas visíveis a olho nu, que foram destaques especialmente no mês de junho, ainda podem ser visíveis nessa ordem do mais próximo ao mais afastado, se mostrando assim no céu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E a diferença é que eles estarão um pouco mais espaçados uns dos outros, o que a gente já podia vê-los no mês de junho, agora em julho, até pelo menos aí a meados do mês de julho, com a presença do planeta Mercúrio, ainda teremos os 5 planetas visíveis a olho nu, observáveis no mesmo sentido do céu, dos finais das madrugadas até antes do amanhecer de julho. Realmente a diferença é que no mês de junho tivemos todo o mês com essa possibilidade de contemplar os planetas reunidos e nessa curiosa ordem, né, do mais próximo ao mais afastado, também se mostrando assim, tomando como referência a linha do horizonte. Portanto, dava para ver Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A diferença é que ao longo do mês de junho, por exemplo, eles foram ficando mais espaçados. Em julho, contemplaremos eles mais espaçados, até que, quando chegar na metade do mês de julho, a gente não mais vai ter a presença aí de Mercúrio. Então, de 5, ficaremos apenas, entre aspas, aí, com 4 planetas visíveis a olho nu, observáveis ainda no mesmo sentido do céu, aí a partir aí dos finais das madrugadas até antes do amanhecer de julho. É importante citar, pois contempla aí uma visão previamente resumida dos 5 planetas no céu que estão nesse sentido do leste. Bem, a começar justamente por ele, Mercúrio, aqui no início do mês de julho, ainda é uma boa oportunidade de observar Mercúrio no início do mês de julho a leste, do finalzinho aí da madrugada até antes do amanhecer, pelo menos aí essa primeira quinzena, pois na segunda e a terceira semana, no meio do mês, o planeta Mercúrio aí vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. E no final de julho, ele vai reaparecer a oeste, então sair da visão do leste no início de julho, até quase aí metade do mês, para que no final de julho aí ele reapareça, dessa vez a oeste. Então ele sai de um sentido, que é o leste, para ser visível a oeste no final deste mês de julho. Bem, a gente pode acompanhar aqui as datas e ver que pouco a pouco, desde o início do mês até a segunda, terceira semana de julho, Mercúrio vai ficando cada vez mais baixo até ele ficar aí ofuscado pelo brilho do Sol, mais ou menos na metade do mês de julho. Aí a gente sai da visão do leste para a visão do oeste, mudando aqui apenas o horário. Ele aqui é ofuscado na metade do mês de julho. Até que, perto do fim do mês, o planeta Mercúrio vai ficar em conjunção com a finíssima Lua crescente em 29 de julho. A gente repara também o planeta Mercúrio, né, depois que ele reaparecer a oeste, no final do mês, né, já na segunda quinzena de julho, especialmente a terceira, última semana do mês, ele vai ganhando mais altura em relação ao horizonte oeste. 27, 28,
29, Mercúrio ficará em conjunção com a finíssima Lua crescente, um dia depois da Lua Nova de julho. A Lua Nova de julho é no dia 28, enquanto que no dia 29, um dia depois, a gente vê ambos, Mercúrio e a finíssima Lua crescente, com a fina fração iluminada mesmo, muito fina até. Vou colocar aqui um zoom mais próximo. Aqui vemos Mercúrio e a finíssima Lua crescente tão fina, a fração iluminada diretamente pelo Sol, é essa parte aqui, enquanto que toda essa aqui a gente consegue ver pelo fenômeno chamado de luz cinérea, que é a luz solar que vem em direção à Terra. A luz solar vem em direção à Terra, a Terra consegue refletir essa luz que vem direta do Sol e por reflexo, como uma espécie de rebatedor, ela ilumina, clareia a área que não está iluminada diretamente pelo Sol. Enquanto que essa aqui está iluminada diretamente, indiretamente, essa área recebe luz. Essa luz é vinda justamente do reflexo que vem da Terra. É como se fosse um efeito, fazendo uma analogia, enquanto que o luar da lua cheia clareia à noite, aqui é a Terra sendo cheia para essa face aqui da lua, ao ponto de conseguir clarear e tornar essa área iluminada indiretamente por conta da Terra. Um fenômeno muito belo, um fenômeno chamado de luz cinérea, e que permite a gente ver toda a Lua, não só a parte iluminada diretamente, como também a que é indiretamente iluminada devido a essa claridade que vem da Terra. Isso é possível de ser contemplado justamente na conjunção da Lua, finíssima Lua crescente, com o planeta Mercúrio. Essa conjunção é em 29 de julho. Você pode contemplar logo após o pôr do Sol de 29 de julho, a oeste, justamente sentido onde o Sol se põe. Você espera um pouco o Sol se pôr, aí no sentido oeste. Prefira observar essa conjunção a partir de um local desobstruído, né, sem obstáculos no horizonte oeste, para poder ter facilidade e observar essa exuberante conjunção. Mais acima de ambos, é possível ver uma estrela que, quando for mais para o anoitecer, ela vai ficar brilhante e mais destacada, é a estrela Régulus, alfa mais brilhante da constelação de Leão, que pode ser vista um pouco mais acima, né? Acima à esquerda dessa conjunção exuberante aqui de Mercúrio com a finíssima Lua crescente. Aqui vemos a estrela Régulus alfa mais brilhante da constelação de Leão. Bem, essa é a conjunção que destaca a visão de Mercúrio. Veja que ele, a primeira, segunda semana, estava nessa orientação a leste, sentido onde o Sol nasce. Aí, a partir do final da madrugada para antes do amanhecer, vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol e é impossível, inviável de ser observado no meio do mês de julho. E aí ele reaparece no final do mês de julho e especialmente bem no final mesmo, em 29, com a conjunção com a finíssima Lua crescente, junto aqui aparentemente Mercúrio e a Lua. Bem, aí a gente volta, pois o próximo da sequência é o planeta Vênus. A gente volta para o sentido leste. Início aqui do mês, a gente agora vai para o planeta Vênus. Ajustar o horário para termos as informações sobre a visibilidade do planeta Vênus. Bem, logo aqui, por isso que é sempre importante acompanhar o site do AstroPE e o post dos destaques do céu que a gente divulga nas nossas redes sociais também.
logo no dia 1º de julho, o planeta Vênus esteve em conjunção com a estrela mais brilhante, a Alfa, da constelação de Touro, a estrela Aldebaran, como a gente pode ver aqui, Vênus e Aldebaran, próximos aparentemente. Logo aí no dia 1º de julho, aqui essa área é do aglomerado aberto das Íades, que parece aparentemente integrar Aldebaran, mas não. A estrela Aldebaran está num primeiro plano, a 65 anos-luz, enquanto que o aglomerado das Íades está ao dobro disso. E mais acima à esquerda, também foi possível contemplar aqui o aglomerado aberto das Pleiades, M45. Aqui as Íades e aqui as Pleiades. Então, logo no dia 1º, foi possível ver essa conjunção do planeta Vênus com a estrela Aldebaran. Ocorreu aí logo no dia 1º, um pouco depois de meados da madrugada do dia 1º, mais ou menos aqui 4 horas da madrugada, eles já surgiram no horizonte leste, sentido onde o Sol nasce, o planeta Vênus na companhia, aparentemente, da estrela Aldebaran. O planeta Vênus, que justamente até então, junho, maio, abril, meses anteriores, a partir do meio da madrugada, meados da madrugada, por volta ali das 3 horas da madrugada, ele já surgia no horizonte leste. Vênus, que é muito fácil de identificar e que chama a atenção pelo brilho. Primeiro você nota aquele objeto muito brilhante, com o acompanhamento observacional, com o estudo observacional e o acompanhamento, as orientações, você tem o entendimento e sabe ali que é um planeta e não uma aparente estrela, pois realmente Vênus parece uma estrela muito brilhante, é o terceiro corpo celeste mais brilhante do céu. E quando você olha que sabe, depois que é o planeta Vênus, realmente você tem uma facilidade de identificá-lo no céu. Então, meses anteriores a julho, ele já era visível, ele já surgia a partir do meio de meados das madrugadas a leste, sentido onde o Sol nasce. Entretanto, neste mês de julho em diante, na verdade, nos meses anteriores já estava sendo percebido isso, que cada vez, junho, maio, né? Maio, junho, agora julho principalmente, Vênus está surgindo cada vez mais tarde, mais para o fim da madrugada. Então você espera muito para o planeta aparecer. Neste caso, em julho, já se evidencia aquela tendência de que ele vai ficar cada vez mais baixo e realmente nos próximos meses aí, tanto julho, agosto, aí ele vai ficar bem mais baixo mesmo. Ainda é possível acompanhar e contemplar o planeta Vênus, mas ciente de que ele vai aí ficar cada vez mais baixo no céu. Ele que é visível aí a partir aí de pouco depois de meados das madrugadas, por volta aí das 4 horas 4 horas da madrugada de julho. A diferença é que realmente até o fim do mês ele vai ficando visível mais para o final das madrugadas. Depois dessa conjunção do dia 1º de julho, citada aqui, a gente vai acompanhando aqui o planeta Vênus, a gente vai até notando que o céu de fundo, né, com a estrela Aldebaran vai ficando mais alto, mas a gente também nota em relação ao horizonte, no mesmo horário, que Vênus está pouco a pouco, ao mudar as datas, ficando mais baixo. Até que no final do mês, aqui eu vou mudar um pouquinho o horário. Em 26 de julho, por volta aqui de pouco depois de meados da madrugada, mas aí já quase para o fim da madrugada, 4h30, para ter uma melhor referência de horário, 4 horas e 30 minutos
da madrugada de 26 de julho, no sentido leste, sentido onde o Sol nasce, vai acontecer a conjunção, uma das magníficas conjunções no céu, muito belos de vermos, o planeta Vênus próximo, aparentemente, da fina lua minguante. Muito belo mesmo de ver o planeta Vênus com a fina lua minguante. E a gente nota que meses anteriores, a fração iluminada da lua estava maior. Ela tinha mais área diretamente iluminada, maior essa porção. Quando isso acontece, já para uma experiência observacional, indica que a Lua está mais alta em relação, mais separada em relação ao Sol e mais alta em relação ao horizonte. E aí, quando aconteceu uma conjunção Vênus e a Lua, ela estando com essa porção iluminada mais larga, mostrava que quando coincidia os dois estarem próximos, Vênus era visível já desde mais cedo, ou seja, desde mais tempo no céu, já era possível ver o planeta Vênus presente. Se você já está vendo um planeta, no caso Vênus, e a Lua está bem fininha ali, a Lua está ficando perto, aparentemente, do Sol. Então também, Vênus ali também está ficando quando coincide essa visão de vermos a Lua fininha, aí o planeta, na companhia de uma conjunção, está indicando que, opa, daqui em breve, Vênus vai ficar ofuscado pelo Sol. E outras palavras, a gente está tendo nos próximos meses, né, em julho, mas nos meses posteriores, agosto em diante, menos tempo de observação de Vênus. Então vamos aproveitar esse finalzinho, relembrando que no final do ano de 2022, depois ele vai fazer a transição de sair da visão do leste para reaparecer a oeste. Então deixa de ser um planeta visível na madrugada para no final do mês, para no final do ano de 2022 ser aí um planeta visível a partir do pôr do sol a oeste. Então a gente também vai acompanhando essa transição de Vênus e sua visibilidade no céu. Então, relembrando, conjunção da fina lua minguante com o planeta Vênus a partir aproximadamente das 4h30 da madrugada de 26 de julho, no sentido leste, sentido onde o Sol nasce. Um pouquinho depois aí, dependendo da localidade no país, pode estar ainda prestes a amanhecer, mas como ainda estamos no inverno, então amanhecerá mais tarde, né? Demorará para amanhecer. Então, com isso a gente tem um tempinho maior aí de céu escuro para aproveitar essa conjunção. E na sequência, mais cedo do que esses horários que nos possibilitam ver o planeta Vênus, a gente volta aqui para o início do mês, em horários mais cedo. Vamos acompanhar a visibilidade do planeta Marte. Bem, Marte se destacará neste ano de 2022. No primeiro semestre deste ano de 2022, ele era visível nos períodos que envolvia as madrugadas. Agora, a gente fazendo essa transição, iniciado o mês de julho, depois terminado o mês de julho em diante, até o fim do ano, em dezembro, aí o planeta Marte passará a ser visível nos horários que compreendem as noites. Ou seja, fazendo um breve resumo, no início do ano de 2022, a gente tem a visão Marte visível a partir dos finais das madrugadas, depois ele passou a ser visível a partir de meados das madrugadas, início das madrugadas, aí terminou esse período da visão no início das madrugadas, como agora a gente passou junho e agora inicia julho, aí ele passa a ser visível a partir
do, dos finais das noites. Como julho é bem uma transição, no início do mês, que é o cenário que a gente está vendo aqui na tela, logo aí a partir do início da madrugada, a gente já percebe o planeta Marte. Se a gente aqui na transição acompanhar 1º de julho, vai ver que no final de julho, aí não a partir de 1 hora da madrugada, como a referência de horário a gente vê aqui, mas aí a partir da meia-noite, ou finalzinho aí, antes mesmo da meia-noite, o planeta Marte vai aparecer. Ou seja, é justamente em julho que ocorre essa transição de vermos o planeta Marte a partir do início das madrugadas para os finais das noites. Essa transição que eu falei há pouco, que no primeiro semestre a gente via no período das madrugadas, e agora na transição, julho para o segundo semestre, aí a gente passa a vê-lo no período das noites. É muito interessante, né, essa coincidência até, né, que virou primeiro para o segundo semestre, deixou de ser visível das madrugadas para o período das noites e acompanhar também aí o planeta Marte. Principalmente o planeta Marte já se destaca nas noites no segundo semestre e vai ganhando brilho, cada vez mais brilho, e especialmente em dezembro, em 8 de dezembro, com a chamada oposição, né, quando está alinhados Sol, Terra e Marte. Então, no sentido oeste, você tem o Sol se pondo e a 180 graus você vai ter, nesse caso aí, o planeta Marte nascendo a leste, na ocasião aí da oposição em 8 de dezembro, tendo o planeta Marte mais próximo da Terra, em virtude dessa linha reta que é mais bem compreensiva se a gente tiver aí do ponto de vista do espaço, e o planeta com seu disco iluminado a 100%. Então, torna ele bem brilhante, mais próximo da Terra. Esse disco fica mais evidente e, se visto aí por telescópio, fica realmente com as melhores chances para a gente ter de observação e também de astrofotografia. Uma analogia é semelhante como a lua cheia. A lua cheia, quando você tem a ocasião de uma lua cheia, você tem a oposição aí desse objeto astronômico. No caso da lua cheia, você está tendo como referência Sol, Terra e a lua ali a 180 graus em relação ao Sol. Então, se está a lua cheia, é a lua estando aí em oposição, fazendo aí a referência a Marte. Então você tem o planeta em oposição, é como se fosse o planeta Marte cheio, porque ele vai estar aí com o disco 100% iluminado, mais próximo da Terra por conta dessa linha reta, Sol, Terra e Marte. Então há um encurtamento, digamos assim, de menor distância ou mais proximidade com o planeta, e que ele fica mais brilhante. Ele aumenta o diâmetro aparente, vale ressaltar, não o diâmetro físico, né? O planeta continua com seu tamanho físico. O diâmetro aparente realmente aumenta devido aí a Terra e Marte ficarem mais próximos. Então, vamos continuar acompanhando o planeta Marte, pois é muito importante vê-lo, especialmente nesse segundo semestre de 2022. Bem, acompanhando aqui as datas, até que em 21 de julho, 21 de julho, a gente repara, né, que ele ficou um pouco mais alto. Então aqui 1 hora da madrugada, meia-noite e 30, que é justamente aquele raciocínio de que ele vai deixar de ser visível no início do mês, a partir do início da madrugada, para quando for o final de julho, aí ele pode ser visível já no fim da noite, mais cedo, no final do mês de julho. Então, meia-noite e 30 aqui de 21
de julho é a conjunção da Lua minguante com o planeta Marte. Um dia depois, essa conjunção ocorre um dia depois da Lua quarto minguante. É por isso que a gente vê a fração iluminada da Lua bem evidente, né? Não está metade, porque a Lua quarto minguante foi um dia antes do 20, foi no 20 nesse caso, 20 de julho. E em 21, aí a gente observa a Lua minguante próxima aparentemente do planeta Marte. E se a gente fazer uma recapitulação, né, tendo essa conjunção como referência, a gente vê que meses anteriores, realmente, cada vez tendo uma conjunção, por exemplo, como referência, a gente percebe Marte mais brilhante a cada conjunção com a Lua. É sinal justamente aí que Terra e Marte estão se aproximando, ficando alinhados nesse contexto do ponto de vista do espaço, e o diâmetro aparente, especialmente se você vê-lo pelo telescópio, ele cada vez mais iluminado e maior quanto ao diâmetro aparente. Então, na tradução observacional olho nu, prática, a gente vê-lo mais brilhante. Bem interessante. Em 21 de julho, aí, a partir por volta meia-noite e 30, 1 hora da madrugada, ficará um pouco mais elevado. No início da madrugada de 21 de julho, um dia depois aí da lua quarto minguante, que é do dia 20, no sentido leste, sentido onde o Sol nasce. E essa é a conjunção que destaca a visibilidade do planeta Marte. E aí a gente vai para o planeta Júpiter. A gente nota que, como a gente tem nessa sequência, Mercúrio, Vênus, Marte, a Júpiter e Saturno, para vê-los são visíveis cada vez mais cedo. Ou seja, se você quer ver Mercúrio, é praticamente aí do final da madrugada para antes do amanhecer. E se quiser ver, por exemplo, Saturno, é praticamente aí pouco antes do meio da noite. Então, cada vez mais cedo, você vê o último da sequência, que aí é o último dessa sequência que a gente apresenta aqui dos planetas visíveis a olho nu, é Saturno. Então, Mercúrio, a sequência é inversa para começar a ver os planetas. A fila de observação dos planetas, aí nesse caso começa com Saturno, depois Júpiter, em seguida Marte, depois Vênus e em seguida Mercúrio. O que a gente já apresenta essa parte. Bem, e aí falando justamente de Júpiter, a gente vai aqui novamente para o início do mês. Finalzinho da noite, aqui um pouquinho antes da meia-noite, a leste, sentido onde o Sol nasce, é possível ver o planeta Júpiter. Ele também é bem brilhante, não tanto quanto o planeta Vênus, mas é brilhante e quem já está acostumado a observá-lo pode ter mais facilidade de identificá-lo e distinguir Júpiter do planeta Vênus. E quem ainda não sabe, acompanhando, tendo essa comparação com o planeta Vênus, ao seguir as observações, aí fica ciente que ali esse objeto brilhante, que tem um brilho aparente como uma estrela, mas é constante, é o planeta Júpiter. Bem, o planeta Júpiter, que nesse contexto de planeta ficar numa época bem visível, vai ser na oposição em 26 de setembro. Então está próximo aí de termos o planeta Júpiter bem posicionado no céu, o ponto da gente contemplá-lo nascer logo que anoitece a leste e se pôr a oeste já prestes a amanhecer, ou seja, tendo um maior tempo de observação do planeta, que é em 26 de setembro, na chamada oposição, tendo esse mesmo raciocínio e entendimento, como a gente falou há pouco, do planeta Marte.
E ele que, neste mês de julho, ele vai ser visível aí a partir dos finais das noites, como citei aqui, já aparece o planeta Júpiter. Alterando aqui as datas, a gente nota que está na mesma hora, ele está ficando mais alto, e aí indica que ele vai ser visível cada vez mais cedo neste mês de julho. Então, 12, aí eu volto um pouquinho, o horário. Aqui é por volta das 23 horas e não quase meia-noite no início do mês. 12 de julho. 16, 17. Em 18 de julho, a partir das 23 horas de 18 de julho, ou seja, do fim da noite de 18 de julho para a madrugada de 19 de julho, a gente vai ter essa belíssima conjunção da lua minguante com o planeta Júpiter. E notando aqui, né, algumas conjunções a gente vê os dois objetos mais próximos aparentemente, às vezes mais afastados aparentemente, e nessa a gente percebe que eles estão até bem próximos aparentemente, o que embeleza ainda mais a conjunção para a gente apreciar e observar. Então aqui no sentido leste, finalzinho da noite de 18 de julho, 23 horas de 18 de julho, a leste, sentido onde o sol nasce, a gente vai poder observar essa belíssima conjunção da lua minguante com o planeta Júpiter. Realmente muito bela de observar. Fazer até uma comparação aqui. 2 graus. Na prática, né, a olho nu a gente vê até bem próximos, aparentemente. E aí, na sequência, pois essa conjunção que destaca a observação do planeta Júpiter, a gente vai para o planeta Saturno. É uma boa oportunidade da gente ver essa conjunção. E aí fica a dica, um reforço, novamente, o link do post dos destaques do céu aqui na descrição para você acompanhar e saber a data e relembrar dessa conjunção e outras também, que são os eventos e fenômenos astronômicos que são destaques no mês de julho. Aí a gente vai para o planeta Saturno, mais cedo também. Voltando aqui para a data inicial do mês. E um pouquinho antes, como é o início do mês, a partir de meados das noites, então a partir do meio das noites, por volta aí das 21 horas, a gente tem Saturno a leste, sentido onde o Sol nasce, aqui no dia 1º de julho. E acompanhando as datas, novamente mudo as datas, mantendo o horário, ele fica cada vez mais alto, ou seja, indicando que ele vai ser visível cada vez mais cedo ao longo do mês. Até que em 15 de julho, vou colocar ele mais antes aqui, ó. Então não às 21 horas, mas às 20 horas de 14, 15 de julho, às 20 horas de 15 de julho, a leste, sentido onde o Sol nasce, a gente repara que essa admirável conjunção de Saturno com a Lua minguante gibosa, com esse aspecto de quase cheia. Se a gente olhar
Até pensa que ela está aqui cheia, mas a lua cheia de julho é no dia 13 de julho. Então, 14 e 15, olhando assim, a gente vai até perceber que ela ainda está cheia, mas percebe, se ampliar um pouquinho mais, que ela já decresceu a fração iluminada, minguou, e aí com essa fase minguante, ela está minguante, gibosa, né? Com essa palavra gibosa indica que ela ainda está convexa, um tanto até bem assim expressiva, que aparentemente parece cheia, mas não, ela está decrescendo. E em 15 de julho, essa bela lua estará em conjunção com o planeta Saturno. 20 horas, veja que é um pouco antes do meio de meados das noites, se considerar o início de julho. Ou seja, no início do mês de julho, meio das noites, 21 horas, você já vê o planeta Saturno. Até o final de julho, aí ele surge mais cedo, pelo menos aqui, 1 hora antes, 20 horas, em 15 de julho. Pegando um pouco aí o raciocínio, seria que se aqui é 15, 20 horas, 30 de julho, fim do mês, 19 horas, aí já vai ser praticamente aí possível já ver o planeta Saturno surgindo aí no horizonte leste. Cada vez mais cedo o planeta aparece no céu. E sobre Saturno, outro lembrete a respeito dessa oposição, essa melhor visibilidade que um planeta externo à órbita da Terra se mostra, né? Marte, Júpiter, Saturno, em 14 de agosto é a chamada data da oposição de Saturno. Então é quando ele também vai ficar aí a 180 graus em relação à posição do Sol. Você tem Sol a oeste e a 180 graus vai estar o planeta nascendo a leste, nesse caso aí o planeta Saturno. Isso acontece em 14 de agosto. A oposição de Saturno, que é essa melhor visão que o planeta pode proporcionar, no caso aí de Saturno, acontece a de Saturno antes de Júpiter. Em 14 de agosto, você tem a de Saturno. E depois, em 26 de setembro, né, mês seguinte, em 26 de setembro, você tem a de Júpiter. É uma curiosidade e, ao mesmo tempo, para a gente ficar antenado aí nas datas. Bem, e só para contextualizar aquilo da fila observacional dos planetas, a gente tem justamente isso. Se a gente considerar aqui o início do mês, para ter uma referência, ó, o planeta Saturno, no início do mês, nasce ali por volta das 21 horas. Vinte e duas, 23, meia-noite. Nasce o planeta Júpiter. 1 hora da madrugada, nasce o planeta Marte. 4 horas da madrugada, nasce o planeta Vênus. 5 horas da madrugada, nasce aí o planeta Mercúrio. Se a gente fizer um zoom out aqui, ó, nota, como foi mencionado no início aqui da apresentação, que ainda é possível ver, tendo como referência o início do mês de julho, né? Até um pouco antes aí, a primeira quinzena, mas um pouco antes do meio do mês de julho, primeira, segunda semana de julho, você tem ainda a possibilidade de ver em julho, nessas 2 primeiras semanas, os 5 planetas visíveis a olho nu observáveis no mesmo sentido do céu. Diria que, ao invés de ser o mesmo sentido, seria entre o leste e o zênite, porque a gente repara, ó, aqui o leste, horizonte leste, aí vem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, já perto do zênite, e Saturno, que já está deslocado para o oeste. Então, compreendendo aí um espaço mais amplo
em graus, um campo mais aberto, a considerar de uma ponta Mercúrio e da outra ponta Saturno. Então, ainda é possível vê-los, mas lembrando que eles estão mais espaçados e que vai ficar mais desafiador se você tentar registrar, tirar uma foto que inclua, né, todos no campo de visão, no mesmo registro fotográfico. Bem, bem interessante a gente acompanhar. E a fila, percebe-se, né, começa a nascer por Saturno, depois Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. E aí se desfaz nessa presença dos cinco, porque no meio do mês, Mercúrio vai ficando cada vez mais baixo e aí vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Quando ele reaparecer, vai ser a oeste e não vai estar mais aí integrado aos quatro planetas visíveis a olho nu. Então, esse céu com os cinco vai ficar desfalcado de cinco, ficando, entre aspas, apenas quatro visíveis no mesmo sentido do céu. Bem, e uma informação extra é a ocultação do planeta Urano pela Lua minguante em 22 de julho. Gostaria de acrescentar essa informação. A gente vai aqui para o céu de mais cedo, no caso aqui. E a gente já repara aqui, né, a legenda de Urano atrás aqui da Lua minguante. Então, vamos fazer os ajustes certos aqui. Aqui vai requerer uma maior ampliação. A gente vai focar aqui, centralizar em Urano. Bem, quando será a ocultação de Urano pela Lua minguante? Ou seja, a Lua, o disco lunar, vai ficar na frente do planeta Urano. Urano que tem um debate se ele é visível a olho nu, mas no geral dizemos que ele não é um planeta visível a olho nu. Temos 5 planetas visíveis a olho nu, vai até Saturno, e Urano fica observável para aqueles observadores com uma capacidade visual bem ali no limite da visão humana, magnitude 6, e ele que está com magnitude de 5,8, arredondando aqui, então dá assim, teoricamente, para algumas pessoas na prática, é possível vê-lo a olho nu. Mas, no geral, essa ocultação, a lua minguante que vai esconder, digamos assim, o planeta Urano, você pode apreciá-la a partir de um binóculo, com um telescópio, é interessante, né, para você fazer uma ampliação, e vai dar para identificar Urano pela posição da Lua. Então, você vendo a Lua, uma aparente estrelazinha aqui nessa parte mais baixa, né? Então, tendo a imagem com essa referência, a parte ba baixa ou inferior seria essa aqui. Temos aqui o horizonte leste e essa ocultação vai ocorrer no iniciozinho da madrugada de 22 de julho, sentido leste, sentido onde o sol nasce. Vamos aos horários, né, mais exatos. Para minha localização aqui, Recife, Pernambuco, pois isso pode mudar um tanto assim, dependendo da sua localização no Brasil, e aí é importante se você tiver, se possível, um aplicativo em que faça essa simulação, né, que tem como encontrar Urano, que estará próximo aparentemente da Lua em 22 de julho, início da madrugada de 22 de julho, aqui meia-noite e 48. Para eu citar aqui o início exato da ocultação. O planeta Urano, aqui é uma ampliação bem expressiva, é só para a gente ter melhor entendimento. Ele passa a ser ocultado às 0 hora e 57 minutos.
meia-noite e 56, ainda está o planeta aqui. Meia-noite e 57, Urano é ocultado. Meia-noite e 57 de 22 de julho, o planeta Urano é ocultado pela Lua minguante. E aí a gente acelera o tempo, nesse tempo aí de meia-noite e 57 até o horário que já a gente cita, o planeta Urano está atrás da Lua. Por uma questão de perspectiva, parece que é um atrás logo atrás, né, da Lua, mas na verdade não, né? O planeta Urano aí está a bilhões de quilômetros comparado à nossa Lua. E quando é ali a imersão, meia-noite e 57, tem a emersão, o ressurgimento, o reaparecimento do planeta Urano. A gente vai justamente ver aqui o horário exato. Bem, 1h54, ele ainda está oculto. E a 1h da madrugada e 55 minutos ainda da madrugada de 22 de julho, ou seja, tudo isso acontece no início da madrugada de 22 de julho. Do final da noite de 21, você já se prepara para observar. E em 22 de julho, especialmente aí no início da madrugada, meia-noite e 57, como vimos ali, aí acontece a ocultação. De meia-noite e 57, ele é oculto. Meia-noite e 54 ainda fica. Ele reaparece. Perdão, meia-noite e 54 não. 1h54. 1h54 ainda está oculto. E 1h55 da madrugada ele reaparece, o planeta Urano. Bem, ressalto, essa é o período de horário da ocultação para minha localização, para dar um exemplo, né, uma referência aí para Recife, Pernambuco. Se você está em outra localização do Brasil, esse período aí muda. Muda na questão assim dos minutos. Pode ainda compreender ali realmente aí fim da meia-noite para o final da 1h. Então, utilize aí um software de preferência, o Stellarium, tem aqui o Sky Safari, que você pode utilizar para ter esse horário de melhor referência. Devido a esse assunto bem interessante, a gente depois vai fazer uma live temática e um vídeo sobre essa ocultação. Na live a gente pode ir em diversas localizações no Brasil. Para quem estiver participando e interagindo, a gente citar o horário inicial e final dessa ocultação. O planeta Urano sendo ocultado pela Lua minguante. Muito interessante, muito curioso. E aí, redestacando que é início aí, período do início da madrugada de 22 de julho de 2022 a leste, sentido onde o Sol nasce. Bem interessante. Marte aqui presente, né? É um dia depois da conjunção da Lua com Marte. No 22 já vai ser a vez da conjunção que na verdade vira uma ocultação aí de Urano pela Lua minguante. Bem interessante mesmo. Bem, na sequência, já reforcei essa live temática sobre a ocultação de Urano pela Lua minguante, mas fica aqui o reforço pela live dos planetas. Na live dos planetas, a gente pode enfatizar esse ou outros temas relacionados à visibilidade dos planetas, né, como a gente até citou aquela fila observacional dos planetas, e é muito importante, bem interessante, ter as informações, as curiosidades, as dicas e orientações para a gente observar e participar na interação através da live
dos planetas. Fica aí esse convite. Bem, aqui de volta, a gente vai para as constelações que são destaques nas noites de julho de 2022. A gente tem como referência o sentido leste, sentido onde o Sol nasce, sempre a data primeira de cada mês, no caso aqui 1º de julho, no horário das 20 horas, também de referência. 1º de julho, 20 horas, sentido leste. Lembrando que essas constelações que citarei são algumas das constelações no período das noites, que vai ali desde as 18 horas e o relógio vai até meia-noite. Então, no período das noites, a gente destaca algumas daquelas constelações que são principais referências nesse período das noites, pois temos outras mais constelações no céu, como a gente pode até aqui notar. Bem, as constelações do inverno, especialmente Escorpião e Sagitário, são as que mais se evidenciam, né, que se notam aí no céu nesse período do mês de julho. Lembrando que, justamente sobre esse raciocínio, junho, julho, agosto e pegando um pouco aí setembro, a gente que pois em setembro era a transição para o equinócio de primavera, aí a gente tem essas constelações de destaques que são Escorpião e Sagitário, as mais icônicas aí do período do inverno. Mas temos outras mais que a gente vai justamente destacar aqui. Aqui no vídeo dos destaques do céu, a gente tem uma visão ampla, mais um novo convite para a live das constelações, que na live das constelações a gente faz um verdadeiro zoom das estrelas principais dessas constelações. Também tem dicas, curiosidades, informações adicionais. Destaca-se ali contém um aglomerado aberto, globular, nebulosas, galáxias, mitologia, que é muito interessante também. Então, na live das constelações, a gente tem esse acréscimo e também a forte interação através do chat durante a live das constelações. Bem, a primeira delas que a gente pode destacar, eu estou só mais centralizando aqui entre Escorpião e Sagitário. Deixa eu só colocar aqui um zoom aqui para ter uma melhor visão. É a presença da constelação de Boieiro com a estrela Arcturus, ou Arcturus, é a alfa, a mais brilhante estrela da constelação de Boieiro, é uma das brilhantes estrelas a considerar o hemisfério celeste norte. Então, logo que você passa o equador celeste, já se dirige para o norte, ela é uma brilhante estrela, né? Bem pronunciável. Uma gigante vermelha brilhante, né? A magnitude aqui menos 0,07, quase zero. É bem brilhante. Depois da constelação de Boieiro, mais abaixo, temos aqui a constelação de Lira, com a brilhante esbranquiçada estrela Vega, magnitude zero, ela é até referência, aí aproximadamente entre 25 e 26 anos-luz de distância aqui da Terra. Constelação de Lira, que dá nome aí à chuva de meteoros Lirídeos, porque os meteoros parecem surgir aqui da área circunvizinha dessa constelação. Depois de Lira, tem aqui a constelação de Águia, bem próxima, né? A constelação de Lira está a constelação de Águia com a estrela Altair, também aqui a Alfa. Alfa é a mais brilhante da constelação. Altair de Águia, né? Tem Vega, a Alfa, mais brilhante de Lira, a Alfa, mais brilhante de Boieiro.
Bem, boieiro, lira e águia. Mais aqui para o centro da imagem, temos aqui uma constelação bem fácil de identificar, porque ela parece muito com um animal, é a constelação do escorpião. A gente fazendo até aqui o contorno, realmente ela parece muito escorpião aqui com a estrela Antares Alfa, a mais brilhante da constelação de escorpião, aqui passando pela estrela Antares, o corpo aqui do animal até a região da cauda. E vizinha à constelação de escorpião, temos aqui Sagitário e o céu incrível entre a cauda do escorpião e a constelação de Sagitário, pois temos aqui, nessa ampla área que eu estou circulando, o centro da Via Láctea. Você nota que é uma região mais brilhante, com uma poeira, né, atravessando aqui o centro galáctico, realmente é poeira cósmica, e que se você tiver a oportunidade de observar essa área do céu, a partir de um local escuro, com pouca poluição luminosa, mais afastado aí dos centros urbanos, o céu limpo, sem nuvens, bem estrelado, essa área vai ficar bem evidente. E nessa época do ano, né, junho já começa a se destacar, mas julho, agosto, setembro, essa área vai ficando mais alta, logo que anoitece, fica realmente muito destacada. Entre a cauda do escorpião e essa ampla área de Sagitário, especialmente na área de Sagitário, tem aqui o centro, né, o núcleo, na verdade, da Via Láctea, né, tem essa área, ampla área aqui, e aqui em Sagitário que tem o buraco negro central da nossa Via Láctea. Aqui é uma área que tem muitos aglomerados abertos, nebulosas, realmente muito fabuloso de observar essa área entre a cauda do escorpião e Sagitário. Bem, reforçando esse convite aí para a live das constelações. E mais ao sul do céu, a gente tem constelações marcantes e bem notáveis, como o Cruzeiro do Sul, ainda bem visível, mas ele ficando cada vez mais no sentido sul, sudoeste, né, se dirigindo para o oeste do céu, mas ainda é possível vê-lo, Cruzeiro do Sul, e aqui uma parte da constelação de Centauro, especialmente com as estrelas Rigel Kentaurus, Alpha Centauri, e Hadá, ou Hadá, que é a Beta Centauri. Aqui é uma extensão do braço da Via Láctea. Aliás, aqui o centro da Via Láctea, né? E você tem essa continuação com os braços da Via Láctea. Tanto para cá, sentido sul, e sentido norte, aqui indo para a constelação de Cisne. Muito incrível, né? A gente, mesmo inseridos, mas conseguir contemplar a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia que nos situamos. Bem, e aí vem um evento de destaque que é um evento, mas na verdade é mais assim como um acontecimento, que é a superlua ou a lua cheia do perigeu. Bem, tem aí certo uma polêmica, debate, porque superlua é um conceito abrangente, como já citei em outros vídeos e lives sobre essa temática, especialmente no vídeo dos destaques do céu de junho, pois a lua cheia de junho foi a pré-superlua, veja aí já por que, né, o conceito é abrangente e por que chamar pré. Na verdade, eu chamei pré-superlua, mas ela é foi superlua também. E alguém pode dizer, superlua em junho, superlua em julho, quando realmente é a superlua. Bem, aí por conta desse conceito vago, quando a lua está a 90% da distância média entre
a Terra e a Lua, então temos aí muitas superluas. Você tem superlua maio, junho, julho, agosto, porque elas estão aí a 90% da média da distância da Terra até a Lua. Então veja que o conceito, por ser vago, ele vai contemplar mais de uma lua cheia, que é mais próxima da Terra. Então, o conceito vago, esse de superlua, surgiu lá em 1979 com Richard Nolle, que era um astrólogo, mas aí em 2010, 2011, especialmente para cá, esse termo e conceito vago ganhou mais popularidade para se entender também por que chamar superlua e, esse termo chama bastante mais atenção, né, dá mais ênfase e aí ganhou essa popularidade também. Mas na astronomia a gente tem a chamada lua cheia do perigeu, que simplificadamente é quando você tem a lua na fase cheia, data, horário, e que vai coincidir ela chegar na fase cheia, data e horário, com o momento em que ela está mais próximo da Terra, que é o perigeu, data e horário. Quanto mais coincidente ou coincidirem esses dados, né, de a Lua chegando ali na fase cheia, data e horário, e a Lua chegando no perigeu, data e horário, né, o perigeu que é quando a Lua está no ponto da órbita mais próximo em relação à Terra. Então, quanto mais isso coincidente, aí você tem a chamada Lua cheia do perigeu. É uma Lua cheia mais próxima da Terra perante as outras anteriores e posteriores. Então, veja que pela astronomia, né, tendo esse conceito mais refinado, dá para se conseguir compreender que temos uma só por definição. Você pode dizer assim, então. Então, nesse caso, a lua cheia de julho é a lua cheia do perigeu de 2022. Ou a superlua, vamos dizer assim. Apesar que, como também demonstrei em outros conteúdos, mas reforçando aqui, a diferença é pequena. A lua cheia de junho, para esse efeito aí do conceito vago de superlua, estava 240 quilômetros mais afastada se comparada a essa lua cheia de julho. Então veja que visualmente, para que a gente tenha uma diferença expressiva, a lua cheia de julho está só 240 quilômetros mais próxima de nós do que a de junho do mês passado. Então você já entendeu aí que dá até para compreender e aplicar como superlua, porque ela é uma lua cheia mais expressiva e com um diâmetro aparente maior. Aí tem um detalhe interessante. Dá para aqueles que estão mais com parâmetros visuais, assim, com mais treino visual, distinguir que essas luas cheias, né, de maio, junho, julho, agosto, estão mais próximas, né, com diâmetro aparente maior do que outras que foram ali de dezembro, novembro. Em contraste, só para enfatizar que tem a lua cheia do perigeu, tem a lua cheia do apogeu. Em vez de ser uma lua cheia mais próxima, é uma lua cheia mais afastada da Terra. E aí, um olhar mais treinado, mais experiente, consegue realmente discernir que a lua no período aí de lua cheia do perigeu é uma lua cheia maior. Mas uma coisa que realmente se percebe é o brilho. Por quê? A lua do perigeu, né, a lua cheia do perigeu, em contraste aí com a lua cheia do apogeu, ela pode ficar 14% maior, o diâmetro aparente. Já em brilho, ela pode ficar 30% mais brilhante. Então veja que pelo brilho a gente já compreende aí um número, indicar que pelo brilho a gente nota mais do que pelo tamanho. E realmente é algo que se nota mais. A gente vê um brilho bem
ofuscante, né? Até a atmosfera fica bem, o luar fica bem evidente nessas épocas de superlua, especialmente aí de lua cheia do perigeu, né? Tendo como oficial, digamos assim, se for essa de julho. Então, é uma informação para acrescentar e que quando é que vai acontecer? A lua cheia de julho, ela acontece às 15 horas e 37 minutos, é à tarde, né, no caso, né? 15 horas e 37 minutos do dia 13 de julho. Ela vai estar a uma distância de 357.418 quilômetros. 357.418 quilômetros. 9 horas antes ocorre o perigeu. A de junho, por exemplo, o perigeu ocorreu 11 horas depois da fase cheia. Em outras palavras, a coincidência, lembra que eu citei, né, que define mais aí para astronomia, neste mês de julho, ela ficou menor, né? Se aproxima mais o período de as ocasiões de lua cheia com perigeu, diferença de 9 horas em julho, enquanto que em junho foi de 11. Então, considera-se aí a lua cheia do perigeu, a superlua de destaque de 2022, a de julho. Mas a gente já vê aí que tem essa coisa do que a gente vê a olho nu, pouca diferença, julho para junho, assim como julho para agosto. Mas se você vai fazer uma comparação fotográfica, como geralmente que posso, né, devido às condições de tempo, chuvas e etc., aí é importante você procurar registrar essa de julho, a lua cheia de julho, e comparar ou a de dezembro, porque foi uma lua cheia do apogeu, ou mini lua, ou também comparar com a lua cheia do apogeu, que vem depois, né? Essa que eu mencionei de dezembro já passou. A próxima é aí, salvo engano, em fevereiro. A gente vai ter aí a mini lua, ou lua cheia do apogeu, para você poder fazer as comparações. Aí você nota que não vai ter como comparar com a lua cheia no decorrente ano de 2022. Mas é só um detalhe que depois a gente pode reforçar e falar mais sobre essa informação. Bem, e aí, já um tanto aí caminhando para o bloco final, é sobre um outro evento astronômico que é a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. Justamente aqui separei essa ilustração, lembrando que tem no post dos destaques do céu o tópico de visibilidade dos planetas, das constelações, da superlua e da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul de 2022. O link está aqui na descrição, mas a gente já vai informar mais sobre links e outras maneiras para acompanhar o AstroPE. Bem, o máximo da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul, ele ocorre do final da noite da sexta, 29 de julho. Esse final da noite da sexta é a partir das 22 horas da noite da sexta, 29 de julho. Aí, como você iniciou a partir do final da noite da sexta, 29 de julho, aí vai passar toda a madrugada até antes do amanhecer do sábado, 30 de julho de 2022. Digamos aí que é o primeiro período, né? Primeiras datas de observação compreendem entre a sexta, fim da noite da sexta, 22 horas, né? Da noite da sexta, 29, e contempla toda a madrugada até antes do amanhecer do sábado, 30 de julho. Aí é uma oportunidade. A outra oportunidade de observação pode ser também das 22 horas da noite do sábado, 30 de julho, e aí passa madrugada até antes do amanhecer, já do domingo, 31 de julho de 2022. Bem, aqui a informação. Então você vê que você tem duas
oportunidades observacionais de contemplar uma chuva de meteoros que tem, em média, pode proporcionar, em média, mais ou menos do que isso, 16 meteoros por hora. Num período, né, não necessariamente logo a partir das 22 horas você vai enxergar meteoro. Pode ser que sim ou não, mas prefira as madrugadas de 30 de julho e do domingo 31 de julho, pois aí são os momentos auge do fenômeno. E a chuva de meteoros delta Aquáridas é uma das fortes chuvas para nós aqui do hemisfério sul. E interessante que 29, 30, 31, como a gente vê aqui nas datas, a Lua vai estar em 28 de julho, já já a gente vai fazer um destaque aqui sobre as fases da Lua. Em 28 de julho é a Lua nova do mês de julho, ela ocorre no dia 28. Então, 29, 30 e 31, a Lua está transitando da fase nova para o fino crescente. Então, a Lua se mostra bem antes desse período de horários. Então, a Lua não vai interferir na observação dessa chuva de meteoros. Só para informar, a presença da Lua, Lua minguante, Lua crescente, gibosa, Lua cheia ou Lua minguante, gibosa, que é os períodos ali, né, fim de noite, madrugada, em que a Lua pode estar presente. O luar, a claridade da Lua, que está refletindo luz solar e chega ali até a atmosfera da Terra, faz com que aquele luar seja muito brilhante. E aí a gente tem, por ofuscamento, a perda e visibilidade dos meteoros menos brilhantes. Então, o luar pode atrapalhar quando aí, nesse caso, presente aí a Lua nessas fases, né? Entre quarto crescente, cheia, quarto minguante. Não é o caso dessa chuva de meteoros, a Delta Aquáridas do Sul. Então, é um ponto aí muito animador a observação dessa chuva de meteoros que tem, novamente citando, a média de 16 meteoros que podem ser visíveis. E onde observar, né? Veja aqui que na imagem, vou até usar o apontador só para reforçar, mas depois pode botar aqui na tela. Para quem já está ciente, vai identificar aqui Saturno e o planeta Júpiter, que nessas datas 29, 30, 31, Saturno já vai estar mais alto e Júpiter aqui a partir 22 horas, nesse período, ele já está por aqui. O pontinho aqui onde está o marcador está indicando a posição de Júpiter. Então você olha para o planeta Júpiter a partir das 22 horas da noite aí da sexta, 29 de julho, um pouco mais acima, você ergue o rosto e vai estar olhando aí para ampla área onde podem ser visíveis os meteoros das Delta Aquáridas do Sul. Não precisa exatamente você olhar para Júpiter, Fomalhaut aqui que está presente próximo ao radiante, né, da onde parecem surgir os meteoros, ou aqui exatamente Saturno. Veja que nessa ampla área aqui já vai ser suficiente você olhar e começar a ver os meteoros. A partir de que horário? 22 horas da noite da sexta, que é 29 de julho, aí contempla a madrugada até antes do amanhecer do sábado, 30 de julho, período auge aí, né? A madrugada do sábado, 30 de julho. E uma outra oportunidade é que a partir do finalzinho da noite, do sábado 30, aí toda a madrugada do domingo 31 de julho, mais uma outra oportunidade para observar a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. E para onde ver, justamente aí entre as posições de Júpiter e Saturno. Se você tiver, porventura, dificuldade de ver Saturno, que é mais discreto, tem Júpiter, que a partir das 22 horas você vai ver aquela aparente estrela brilhante. Eu já até consigo vê-lo aqui nessa reta final de junho, início de julho. E aí um pouco
mais acima você ergue o rosto, a visão, vai estar olhando para a área certa de observação dessa chuva de meteoros, as Delta Aquáridas do Sul. Só para colocar aqui no software a mesma posição, só deixar só ajustado. A gente mudando aqui a tela. Perdão. Aqui, ó. 22 horas do dia. Só botar aqui 29 de julho, 23 horas, né? Entre 22 e a partir das 22 horas. Então, 22 horas de 29 de julho. Olha aqui Júpiter. Tá vendo? Sentido leste, sentido onde o Sol nasce. Mas se você ainda tiver uma dificuldade de identificar o leste, sem problemas, tem aqui o planeta Júpiter. A partir das 22 horas, ele já está presente no céu, aí no finalzinho da noite de 29 de julho. Olha aqui a constelação que dá nome a essa chuva de meteoros. Delta Aquáridas do Sul. Aquáridas é a constelação de Aquário. Não necessariamente precisa olhar para a estrela Delta. Alfa, Beta, Gama, Delta, a quarta estrela mais brilhante dessa constelação. Você vê que a constelação de Aquário está aqui, ó, entre Saturno, que dá para ver mesmo com brilho discreto, e o mais brilhante, Júpiter. Então se eu olhar para Júpiter, erguer um pouco a visão, vou estar olhando para o local certo. Olha que a estrela até Fomalhaut, né? Você vai ver essas outras estrelas brilhantes. E aí você está olhando para o lugar certo. Que é da onde parecem surgir os meteoros da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. É uma média de 16 meteoros. Pode ser mais, pode ser menos, especialmente no período das madrugadas. Madrugadas de 30 de julho e 31 de julho. E o cometa parental, né, objeto parental, é um cometa. A maioria das chuvas de meteoros tem como corpo parental cometas. Tem algumas exceções, pode ser asteroidal. É o cometa 96P Machos, que ele deixou no passado um rastro de detritos, uma órbita, um rastro de detritos, que gerou ali uma órbita desses detritos que a Terra atravessa essa órbita de detritos anualmente. E aí nesses períodos que podem ser de 28, 29 ou 29, 30, pegando aí um pouquinho de 30 para 31, aí a gente tem a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. Nesse caso aí do 29 para o 30 de julho de 2022. E a maioria, ou melhor, todas as chuvas de meteoros podem ser contempladas a olho nu. Não requer o uso de um instrumento, ou seja, não precisa de binóculo, telescópio, câmera fotográfica ou smartphone. Aí vai ser para você tentar fazer uma captura, uma foto. Naquele instante que passar um meteoro, você conseguir registrar, o que é um desafio, mas pode acontecer. Mas esse fenômeno, a chuva de meteoros, não necessita de instrumento astronômico, como binóculo, luneta, telescópio refletor, a olho nu, bastando que você esteja num local com céu escuro, né, sem nuvens de preferência, dá para você ver esses meteoros nas datas e horários indicados. Bem, e também tem no post aqui, né, do Destaque do Céu, link na descrição,
com esse tópico da observação da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. E para a gente aqui destacar informações sobre as fases da Lua, a primeira das principais fases no mês de julho é a Lua quarto crescente, em 6 de julho. A superlua, né, a lua cheia, que é a superlua ou lua cheia do perigeu de julho, acontece no dia 13 de julho. A superlua de 2022 ou lua cheia do perigeu de 2022 acontece aí em 13 de julho, ela que vai estar na constelação de Sagitário. Começa aí a fase, né, tem seu auge às 15 horas e 37 minutos. Olha aí a distância, né, 357.418 quilômetros. 357.418 quilômetros. Haja vista outras aí, né? Luas cheias mais distantes. E também aí a lua quarto minguante, uma outra fase principal, é em 20 de julho. E a lua nova em 28 de julho, né? Fazendo esse contexto aí, lua nova em 28 de julho, 29, 30, 31, a lua vai estar bem fininha, crescente, não vai interferir para ofuscar, né, os meteoros dessa chuva de meteoros, a Delta Aquáridas do Sul. Bem interessante e importante contextualizar. E aqui nessa reta final, a gente destaca aqui para que você visite e revisite o link na descrição aqui do nosso site astrope.com.br, especialmente aí o post dos destaques do céu de julho de 2022. Tem também o post das fases da Lua de julho de 2022. Visitem, revisitem, compartilhem, né, divulguem para amigos, grupos. É muito importante cada observador do céu, curioso no acompanhamento das fases da Lua também, muito importante de acompanhar. E agradeço também que já divulga e intensifica essa divulgação. E também aqui as nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição para você poder acompanhar o AstroPE no Facebook. Tem aqui para você curtir, que é a página Grupo de Astronomia de Pernambuco, nossa página para curtir. E tem o grupo da página do AstroPE no Facebook, que é Grupo AstroPE. Você solicita a entrada para a gente lhe aprovar, para você participar também, que nesse grupo a gente compartilha fotos, vídeos, as informações observacionais, né, que dão dica e orientação e lembrete para os fenômenos observacionais, os eventos astronômicos. A gente interage, comenta, reage ali nas postagens. Tem notícias também que membros compartilham. Então, que possa aí participar do grupo do Astropeia no Facebook também. E aqui, bem central, o Instagram, para você nos seguir, é o @Grupo AstroPE no Instagram. Muito obrigado quem já segue o AstroPE. Também que marca, né, o @Grupo AstroPE, quando divulga os stories, que eu estou tentando, né, ter esse hábito na hora da divulgação, para ter o link ali e quem nos seguir poder tocar e acessar a informação. Se for vídeo também, né? Vídeo drops de destaques do céu, só relembrando aqui, geralmente posto no canal e posto também ali na íntegra, também no Instagram do AstroPE. Então, são formas de acompanhar aqui os conteúdos em vídeo, né? O vídeo drops de destaques do céu, também aí no Instagram. E aqui no canal, se possível, deixe o like, o gostei,
curta, pois é muito importante deixar o like e o gostei para reforçar o conteúdo em vídeo aqui, o vídeo dos destaques do céu, mas também outros conteúdos em vídeos, outras lives. Agradeço muito quem deixa aí o curtir, o like e o gostei. Inscreva-se no canal com o sininho ativado. A inscrição é muito valiosa, é importante. E o sininho, né, que avisa, é um lembrete no canal para um vídeo, quando vai ser postado, quando é a estreia de uma live, aí notifica. E até também com o sininho ativado, as postagens da aba comunidade, elas são mais mostradas, mais apresentadas. Isso é muito fortificado aí quando você tem o sininho ativado. E, se possível, fique à vontade para contribuir através da chave Pix. A contribuição aí do tipo financeira, as outras também são contribuições, né, que eu geralmente digo, né, não financeiras, mas ajudam muito. E essa contribuição do tipo financeira, que é através aí da chave Pix, chave Pix do tipo e-mail, para uma conta em meu nome, James Solon, Banco do Brasil. A chave é bem fácil, né, de memorizar, é pix@astrope.com.br. pix@astrope.com.br, está aqui na descrição também para facilitar e possa fazer aí uma contribuição de qualquer valor. Essas contribuições eu estou poupando, estou ali acumulando nessa conta, né, em meu nome do tipo poupança, para que a gente possa investir, especialmente aí no computador de alto desempenho. Tenho falado isso especialmente desde o início do ano de 2022 sobre esse foco, né, que na verdade investir no computador de alto desempenho a gente já pensa já há uns anos, mas comecei a pronunciar, enfatizar e fazer esse apelo especialmente, né, e dizer para que se destina essa contribuição, especialmente aí pela chave Pix. Comecei a divulgar aí desde o início do ano 2022. Então, quem puder, mesmo que pense que é um pouquinho, mas a cada pouquinho está ajudando. Para quem sabe, ou a gente some, acumule um valor para uma prestação, uma parte mais expressiva, metade, ou quem sabe todo, de um valor aí de um computador de alto desempenho. Pois é necessário um alto desempenho, dados de CPU, de GPU, pois a gente usa processamentos, né, para poder aqui fazer a gravação do vídeo, né, uma tomada única, inclusive, né, não tem edição, o que facilitaria, né, para outros projetos e outras projeções, né, aqui para o canal. E também dados gráficos CPU por toda a imagem especial, aqui o software também que a gente utiliza. Então, um equipamento de alto desempenho não só viabilizaria o que a gente já faz, como auxiliaria imensamente para outros projetos futuros, né? Outras produções também. Então, quem puder contribuir, qualquer valor, já agradeço imensamente. Muito, muito obrigado mesmo, né? Lembrando que a chave Pix está aqui na descrição. Bem, queria fazer os agradecimentos, né? A quem visita, revisita o site do HPE, deixa os comentários. É muito importante quem pode, reserva um tempo para compartilhar, divulgar, seja os links do site do HPE, também dos destaques do céu, mas também das fases da Lua e como o vídeo das fases da Lua, para quem também assiste, reassiste, já deixou o like, o gostei e também deixa comentários, é importante também. Aqui também não, na parte dos comentários, né, tem um chat na estreia do ao vivo, mas também tem a parte dos comentários. Então, muito, muito obrigado mesmo. Na página, grupo do Facebook, muito obrigado a quem partilha fotos, reage, comenta,
né? Tá ali sempre interagindo e participando. E os seguidores do Instagram, né? Mais de 1.000 seguidores. Muito obrigado a quem já segue, acompanha e faz ali a marcação, né? @ grupo AstroPE, isso é importante, né? Propaga mais o conteúdo. E aqui, não só no vídeo dos destaques do céu de julho, mas com o canal como um todo, que você deixa o like, o gostei, comenta, como também citei, nas lives também. Muito, muito obrigado, pois isso é uma forma também de valorizar, reconhecer e também propagar esse conteúdo para outros mais observadores do céu e curiosos nessa bela astronomia. E os inscritos, né, até então aqui estava 16.200 inscritos, né? Um pouco mais aí de 16 mil inscritos. Muito obrigado por ser inscrito aqui do canal do AstroPE. Muito obrigado mesmo. E aqui no chat do YouTube agradeço imensamente, pois o vídeo aqui é gravado, mas entra como estreia, acompanho juntamente com vocês. Agradeço pela interação, por assistirem, estarem acompanhando, participando, interagindo, as palavras de carinho, de apoio, de valorização aos trabalhos, a todo esse reconhecimento e valorização que tanto aprecio e que é muito importante para o que a gente visa, que é propagar a astronomia, especialmente observacional, para mais e mais pessoas. E nessa reta final, só para contextualizar, né, o fim de junho e agora um tanto assim, um tanto o fim de junho e o início aí de julho, estive doente, né, e tanto aí gripado e procurei com muita dificuldade, mas com a ajuda também de vocês, fiz a live das constelações de julho, finalzinho aí, perdão, a live das constelações de junho, no finalzinho aí de junho, e realmente ele foi desafiador, né? Medicação, outras várias coisas para poder ficar ali o mínimo possível para poder fazer a apresentação. Então, agradeço, né, quem percebeu e foi notando assim o esforço, o empenho, e por isso que o vídeo está sendo gravado em 5 de julho para entrar como estreia em 6 de julho, então deu uma demoradinha aí, porque já após aquela semana, né, final aí de junho, eu procurei o máximo possível de fazer os trabalhos, destaques do céu, post, esse conteúdo, tá aqui gravando, então tentar ali conciliar um resguardar da saúde, um cuidado, né, mais atencioso, com hidratação, medicação certa, descanso, mais cuidado ali na alimentação, repousos, né, que é as pausas, né, entre o que se faz. Então, no geral, agradeço aí a toda o apreço, a importância, a observação, esse cuidado tão valioso, né, que realmente faço com muita dedicação, esforço e empenho, e ter isso valorizado, né, reconhecido pela parte assim de ter uma atenção quanto à parte da saúde, isso é de grande importância, é um cuidado muito apreciado por mim assim. Então, muito obrigado, né? Estou perante outro período muito melhor, mas ainda, como eu citei, né, cuidando aí dos períodos de pausa, né, voz, para não ter uma recaída, né, de ficar doente novamente, ou pior, cuidando assim, hidratação, voz e o tempo, né, dedicado aqui. Mas aí, conciliando isso para que a gente tenha vídeos, lives neste mês, conteúdos mais neste mês de julho de 2022. Bem, muito obrigado pela essa interação, todas as palavras, toda a participação aqui no chat do YouTube. E chegando aqui ao final, eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir aqui ao vídeo dos destaques do céu em julho de 2022 e olhem para o céu e aprendam com ele
Até o próximo vídeo, até a próxima live. Muito obrigado. Tchau.